Sejam muito bem-vindos. Clique aqui para compartilhar com seus amigos, colegas. Ah, professor, mas é concurso público. Eu vou dar dicas para o meu concorrente? Não. Você só precisa de quantas vagas? Você só precisa de uma, né? Fiquem ligados quanto a isso. Beleza? Só uma vaga e o restante deixa que os colegas também entrarem, não é isso? O maior concorrente não é o seu amigo, o seu colega não, tá? É você mesmo. Fiquem ligados. Então, pessoal, antes que vocês me critiquem, queiram me matar, esse conteúdo que tem aqui, eu tirei a foto e postei nos stories, tá? Postei 1h da manhã hoje, então vai ficar ainda disponível para vocês visualizarem. Tranquilo? Eu vou ler com vocês, papel e caneta na mão, que é muita informação. Tranquilo? Então eu falei quanto à alteração, vocês vão ter 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. Total de 60 questões. Legal, interessante. E aí, a segunda observação é, olha que interessante isso, né? Vou deixar aqui para vocês, se vocês conseguem acompanhar. Filtros. Então, você vai entrar no site Que Concurso. A aula está atrapalhando aqui um pouquinho, né, Luz? Então, entre no site Que Concursos. Se você não conhece, entre que, para mim, tá? É o melhor curso, o melhor site que existe voltado para concurso público. Porque aqui você vai fazer vários filtros. Eu já vou explicar o 3, que você vai fazer uma planilha, mas antes de você começar uma planilha, você tem que saber quais são os principais pontos que a sua banca costuma cobrar. O conteúdo vem lá. 20 questões de língua portuguesa, que já é bastante coisa, legislação especial, noções de direitos de pessoas com deficiência e ética no serviço público, já que já tem um mundo. Fora as 40 questões específicas, administrativo, constitucional, processo civil, processo penal, e ele vem trazendo também a legislação. Então, assim, é muita matéria, muito conteúdo. Então, o que você vai fazer? Quando acabar aqui a live, vai entrar no site queconcursos.com.br, vai fazer o cadastro. Pronto. E lá você vai filtrar. Você pode pagar ou não. Você tem um acesso ali gratuito também. O que você vai fazer? Você vai fazer filtros. Olha, a minha banca é a Sebrasp, que é a antiga CESP, ok? Padrão. O que eu vou fazer com essa banca? O que eu vou fazer? Então eu vou pegar um ano de 2020, se tiver, né, prova, concurso 2020, 19, 18, 17. E eu vou fazer o seguinte: qual é o meu cargo? Técnico administrativo, é para analista. Se você estiver pensando em fazer para oficial de justiça, e aí você coloca técnico, analista, né, o analista administrativo da área administrativa e o AJJ, que é da área judiciária, bacharel em direito. Além de, claro, a execução de mandados. Coloque isso todos os cargos. Pronto, então voltando. Ano 2020, 19, 18, 17. Qual matéria que eu quero? Constitucional, administrativo, processo civil, língua portuguesa. Você vai fazer esse filtro, aí você tem lá, por exemplo, eu quero, o grau de dificuldade. Eu quero colocar nível difícil, nível hard. Então você coloca o nível médio e assim vai. Beleza? Então isso é muito importante para você já conhecer a sua banca. Você tem que conhecer a sua banca, senão você vai ficar perdido. Legal? Vai ficar mais perdido que gringo, né? Quando tá com o Waze na linha vermelha. Não sabe se vai entrar na Vila do João, se entrar ali já era. Ou você vai pegar a linha vermelha pro aeroporto, entendeu? Brincadeira horrível, né? Piadinha horrível. Mas enfim, vamos lá. Sábado de manhã, relevem. Beleza? Então façam isso. Filtros. Então você vai saber quais são os seus principais pontos de cada conteúdo, de cada matéria. Isso é importante, porque se não, imagina, língua portuguesa, vamos lá. Aí vem interpretação, que já é um mundo, crase, emprego, acentuação gráfica, concordância nominal, verbal. O que eu vou estudar de língua portuguesa? Então aqui você tem um norte. Você tem que conhecer a sua banca examinadora, senão fica difícil. Tem que fazer assim, professor, de cada banca? Sim, cada banca tem a sua peculiaridade. Exemplo, a banca FGV e língua portuguesa em um nível lá em cima, tá? Então depende da sua banca. Lembrando que a banca, aqui a nossa, é a Sebrasp, né, que é a antiga CESP, mas não é certo ou errado.
é múltipla escolha, beleza? Então tem lá a alternativa A, B, C, D e E, tá certo? Façam isso para vocês entenderem o ponto número 3. A live vai ficar gravada e isso aqui tá nos meus stories, ok? Tá lá nos meus stories do ao contrário, né? Porque estou fazendo aqui selfie. Legal? Pronto. Terceiro ponto, você vai precisar de uma planilha semanal. Olha que interessante. Você precisa ter uma planilha. Então a planilha aqui vai definir as suas metas diárias e metas semanais. Professor, eu nem sei fazer Excel ou planilha em Excel, não tem problema. Você pode me encaminhar. Me encaminhe aqui no direct, me mande um e-mail que eu... Primeiro mando um direct, depois e-mail, enfim, para eu encaminhar para vocês essa planilha. Então você vai ter lá a planilha, né? Quanto aos horários, como você vai estudar, e aí você que vai montar conforme a sua disponibilidade de horários, se você estuda a faculdade à noite, de manhã, ou se você já é bacharel em Direito, eu não sei, tá? Até porque eu não estou conseguindo visualizar aqui nada, eu desativei os comentários porque é muita informação, e aí vai me atrapalhar. Eu já falo e ando ao mesmo tempo, ficar lendo, interagindo, lendo aqui vocês, não dá, legal? Mas, desde já, sejam todos muito bem-vindos, beleza? Então, tem uma planilha e aqui você vai ter um controle. Como que eu vou fazer essa planilha? Então, com base no segundo ponto aqui, no que concursos, o que você vai fazer? Eu vou pegar, por exemplo, processo civil. O que vai cair em processo civil? Já estou avisando. Vai cair audiência, vai cair petição inicial, 319, 320, audiência 334, contestação 337, 335 também, 336. Então esses pontos, daqui a pouquinho eu falarei deles, tá? Só estou dando uma resumida aqui nessas dicas que são importantes. Legal? Para ver aqui o tempo. Para deixar salvo. Então isso é importante. Pronto. E agora, fiz o filtro. Agora eu vou colocar na minha planilha semanal, por exemplo, eu tenho 5 horas na segunda-feira. Um exemplo, eu tenho 5 horas na segunda-feira. Vou colocar processo civil aqui na planilha? Não. Você não vai colocar constitucional, você não vai colocar língua portuguesa ou administrativo, ou processo civil, ou processo penal. Não. Você tem que colocar o quê? Dentro da matéria, o conteúdo que mais cai. Lembrando, o conteúdo mais importante, você vai estudar, obviamente, você vai ter que estudar outros conteúdos, tá? Aqui, eu estou falando com estatística, é o que mais cai. Então, a tendência da sua banca vai ser essa. Ela utilizar esses pontos mais importantes, mais relevantes, que mais caem. Legal? Pronto, baixei lá no que concursos, analisei cada matéria, né, cada item, verifiquei os pontos. Agora eu vou colocar, por exemplo, falei 5 horas, segunda-feira eu tenho 5 horas, e aí eu vou colocar as 5 horas só uma matéria? Não, não façam isso. Isso é um erro muito grande que muitos alunos fazem, tá? Eles colocam 5 horas na matéria só, não façam isso. Ah, professor, mas na faculdade eu estudo, né, 4 horas uma matéria. Tudo bem, na faculdade, aqui em casa, ou na sua casa, biblioteca, enfim, é diferente. Não façam isso. Então você vai colocar, se você tiver na pegada muito boa, já for um concurseiro já experiente, você coloca ali no máximo 1h30 por matéria. Então eu tenho 5 horas, coloco. O que eu vou estudar dentro de constitucional? Um exemplo, vou pegar o artigo 5º. Legal, peguei lá os direitos e garantias fundamentais. Peguei o artigo 5º e há quem fale também de direitos sociais, enfim. Legal. Então eu peguei 1h30 de constitucional, peguei o artigo 5º. Leitura, peguei aqui meu vadimeco. Olha como é que funciona. Tudo bem que o meu vadimeco, ele é raiz, está todo arrebentado, tadinho. Mas esse aqui, olha como eu faço a minha leitura. Letra da lei, aqui com o meu, por exemplo, artigo 5º. Olha só, tá vendo? Eu coloco canetinha amarela, pontos importantes, caneta verde, fluorescente, e eu vou anotando. Quando eu fizer exercício, vocês vão vendo que, né, a letra da lei, ela é importante. Então, olha aqui como funciona. Eu coloco qual é a questão no concurso tal, que caiu esse artigo e eu faço anotações. Isso é muito importante quando você for fazer exercício. Combino com o artigo tal, olha aqui. Ó. Não dá para ver muito bem, mas
você vai ter uma noção quando você fizer exercício, né, conforme lá a letra da lei. Seja em constitucional, dentro de processo civil, dentro de civil, qualquer assunto. Você vai colocar lá dentro do qual foi o concurso que caiu. E por que você vai fazer isso? Quando você estudar letra da lei e combinar lá com o seu, aqui ó, processo civil. Por que você vai fazer isso? Bom, vocês vão perceber o seguinte, que as bancas de concurso público, tá bonitinho aqui o vadimeco, né? Mas enfim, isso aqui é a raiz, eu gosto assim. Você vai perceber que muitas bancas, o que elas fazem? Elas repetem as questões e repetem os artigos, letra da lei seca, né, que nós falamos. Então é importante você pegar o seu vadimeco, pode ser caidinho, não tem problema não, claro, desde que seja atualizado. O meu é de 2018, já está desatualizado. Mas você pegue lá o seu vadimeco e anotem, olha, caiu no concurso, por exemplo, dessa banca Sebrasp, CESP, caiu no TJ, exemplo, Amazonas, no TJ de Minas Gerais, exemplo, ok? Ou aqui do Rio, enfim, legal? E aí você vai perceber que as bancas, elas repetem, né, os artigos, cai muita letra da lei. Então é importante você ler a sua lei, mas ler por lei não faz, ler por ler, melhor dizendo, não faz sentido. Você não estuda com tanta qualidade, por exemplo, com exercício. Eu postei hoje no meu feed, de madrugada, aquele senhorzinho lá feliz e rindo, e depois ele triste porque ele errou todas as questões. Exercício é uma das melhores maneiras de você estudar com qualidade. Porque ler por ler, já falei sobre isso. Ler por ler, eu vou ler aqui, legal. Chega no final, eu estou em outro planeta pensando no final de semana, né? Hoje é sábado, o que eu vou fazer no churrasco, no pagode, sair com uma crush, sei lá o que, tá? Então, não adianta. Quem lê por ler assim, só vai perder tempo. Tá certo? Só beber aqui uma água. Então, esse ponto é relevante no seu estudo. Letra da lei e também colocar no seu vadimeco qual foi aquele ponto que caiu naquele artigo tal, você vai ver que as questões se repetem. Beleza? Seguindo. Então, já falei aqui da nossa planilha semanal, me encaminhe um e-mail. Anote aí o meu e-mail. Pronto, se você ficar com dúvida, não estou olhando aqui no comentário, eu desativei. Rafael Siqueira, meu e-mail. Rafael Siqueira, Rafael Siqueira, de novo, tudo junto, jur.adv.br. Eu sei que é ruim, né? Eu ficar aqui sem lendo, sem eu conseguir interagir com vocês. Mas hoje essa live ela é especial, é muita informação para falar de dicas. Quero falar de processo civil que vai cair em 1 hora, o tempo corre. Então, infelizmente, eu tive que desativar porque não dá tempo. Para falar disso aqui tudo, que houve alteração, né, da data da sua prova, dia 21 de junho, essas informações todas. Voltando, vamos lá. Planilha semanal. Peguei a planilha, na segunda-feira eu tenho 5 horas livres. O que eu vou fazer? Peguei o que eu vou estudar dentro de constitucional. Pronto. Vou estudar a lei seca. Legal. Vou pegar artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Vou lendo. Então você aqui, na planilha, você vai definir o que você vai estudar e como estudar. Olha que interessante. Então vamos lá. Falei, né? Concurseiro cascudo, coloca ali 1h30. Se você não tem tanta experiência, aquela pegada boa, né? No outro nível, outro patamar, igual o Flamengo, então você coloca 1 hora de cada matéria. Isso é bem interessante porque você não fica, né, cansativo, você não fica cansado estudando a mesma matéria durante 5 horas. Ainda mais sozinho, que é cansativo. Então façam isso. Constitucional, eu vou estudar artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Pronto, um exemplo. Fico lá 1h30. Vou sublinhando, eu vou ticando com os principais pontos do artigo 5º. Isso aí, coraçãozinho na tela. Legal. E aí, depois de 1h30, o que eu posso fazer? Eu posso dividir uma, ou posso dividir mais 1h30, ou eu posso dividir, né? 1h30 com 1h30, 3. Depois eu faço mais 1 hora, 1 hora. Também é interessante fazer isso. Legal? Você pode dividir por blocos. Eu quero pegar, por exemplo, professor, só direito público. Então eu vou pegar constitucional,
vou pegar administrativo. Interessante, você pode fazer dentro dessas 5 horas esse bloco de estudos de direito público, constitucional e administrativo. Claro, você vai ter que incluir também o seu estatuto, né? Servidor público aqui do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e o Decreto 2479. Isso aí tem que cair na sua prova. Coloque lá, Decreto-Lei, coloque lá o símbolo do Vasco ou do Botafogo, por quê? Porque vai cair, é isso aí. Vai cair não, como é que eu falo? Vai despencar, legal? É interessante isso, né? Foi mal, galera, desculpa aí, brincadeira, né? Só para ficar um pouco descontraída aí essa live, legal? Então façam isso. Me mandem um e-mail, se não conseguiu pegar o e-mail, me encaminhe um direct que eu mando para vocês uma planilha, tá? Agora, a planilha quem vai montar é você. Você que vai pegar os seus principais pontos e vai anotar ali naquela planilha. Legal? Pronto, fechamos essa primeira parte aqui. Já falei da planilha. Você vai colocar ali letra de lei, resumo, né? Façam um resumo, estudem por resumo, que é a sua anotação, o seu caderno. Enfim, é muito importante. Façam bastante exercícios. Eu anotei aqui, vocês terão total de 4 horas dentro das 60 questões. Mas como funciona? Você vai perder ali, perder entre aspas, né? Vai tirar meia hora, que é para você passar para o seu caderno, seu cartão de resposta. Então, você vai ter ali em média mais ou menos umas 2 minutos e meio por cada questão. Então, se eu pegar ali 10 questões, 20 questões, 30, 40, façam assim, coloquem no seu relógio, né, cronometrado, para ver como você está saindo. Para chegar lá, não ser pego de surpresa. Faltando meia hora, já era. Aí sai estando tudo. Zerou. Zerou é zero, tá fora. Não façam isso. Tenha um controle, né, administre o seu tempo. Como que eu vou fazer isso? Então você calcule 2 minutos e meio, coloque 2 minutos por cada questão. Legal. E aí você vai administrando o seu tempo. Isso é muito importante quando você for fazer lá dia 21 a sua prova, você não vai ser pego de surpresa. Legal? Eu tinha que falar aqui, exercício, já falei. Se tiver letra de lei, pega o seu vadimeco, o artigo 5º, inciso, por exemplo, 54, 55, princípio do contraditório, ampla defesa. Então coloque lá, TJ-RJ, um exemplo. Caiu no concurso público TJ de Minas Gerais, tá? Caiu no concurso público TRF ou TRT, pode pegar? Pode, tem problema, constitucional você vai pegar em qualquer área, legal? Você pode pegar ali em qualquer concurso público via de regra, tá certo? Posso pegar para analista? Pode, já joga, né, nível acima, tem problema nenhum. Aí você vai botar lá, TJ Minas Gerais 2019, pronto, então você sabe que em 2019 caiu no concurso do TJ de Minas Gerais. Assim você vai percebendo que o quê? As questões se repetem. Legal? Já falei de exercício, letra de lei, né? Utilizando o seu vadimeco, façam anotações, sublinhem ou vão pegando canetinha que eu não tenho aqui a fluorescente. Canetinha amarela ou verde, que são os seus principais pontos, os pontos mais relevantes. Principais não são todos. Legal? Fiquem ligados quanto a isso. Quanto à revisão, para finalizar aqui a dica e entrarmos no processo civil. Como você vai fazer a revisão? Então, professor, eu estudei hoje, sábado, como que eu vou fazer a revisão daquele assunto? Eu sempre falo, pior do que você errar uma questão que você nunca viu, acontece. Pô, professor, caiu uma questão no artigo tal, não sei, nunca nem vi, né? Aquele ditado, nunca nem vi. Acontece. Agora, pior é você estudar aquele conteúdo, você já viu aquele conteúdo e o que acontecer quando chegar na sua prova você não lembrar. Isso é terrível. Por quê que acontece isso? Porque você não faz revisão. Existe aquela curva do esquecimento. Então, como você vai, mais ou menos aqui, colocando na sua planilha semanal para você definir metas diárias, metas semanais. Então, eu estudei hoje, por exemplo, processo civil. Estudei audiência, estudei petição inicial, improcedência liminar do pedido, contestação e reconvenção. Pronto. O que eu vou fazer?
você tem ali alguns prazos que você vai ter de cumprir quanto à revisão. Existe lá o prazo de 24 horas, 7 dias, uns falam 14, 30, 60 dias. Então, esse conteúdo que eu estudei hoje, por exemplo, sábado, dia 7 de março, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de revisar amanhã, dentro de 24 horas. Cuidado! Uma coisa é revisar, outra coisa é estudar tudo de novo. Não faz sentido você estudar 1 hora de processo civil de novo, petição inicial, contestação, improcedência, reconvenção. Não faz sentido eu perder o tempo de 1 hora de novo. Não é para fazer isso. Revisar é o quê? O próprio nome já diz. Você vai gastar ali 5 minutos para você revisar, batendo ali os pontos. Opa, o que quer dizer petição inicial? Improcedência liminar, 332, tem que pegar o 330 também, contestação, tutela deve cair de urgência, 300, legal? Depois falaremos de processo civil aqui para vocês. Então é isso. Esses são os principais pontos, as principais dicas que eu tenho de passar, ou tive de passar para vocês, né? A respeito de que concursos, filtros tem que fazer, planilha, exercício, leitura de lei, resumo, revisão. Estudem muito por exercício. É muito importante. Eu sei que é desconfortável, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente quando estuda por exercício, a tendência é você errar questões. Acontece, tá? Fique tranquilo quanto a isso. A hora de errar é agora, não lá no dia 21. Data foi alterada. Beleza? Então, a hora de errar é aqui, não tem problema. Então, é muito bom você estudar por lei seca, você ouvindo podcast, né? Você videoaula presencial, mas o momento em que você realmente vai estar estudando são 3. Ou melhor, são mais importantes, né? Tudo é estudo, mas você vai ter uma maior noção do seu aprendizado. Exercício, simulados e o mais importante de todos é quando você ensinar aquele conteúdo que você estudou para outra pessoa. Outra pessoa aqui, entre aspas, não precisa ser outra pessoa, não. Pode ser um amigo imaginário, você sozinho, tá? Passando aquela informação. Exemplo, estudei a Lei 8666, que beleza, hein? Que lei maravilhosa, né? Lei de licitação. Então, você vai pegar os principais pontos da lei e você agora vai falar, olha, o que cai aqui muito na Lei 8666? Professor, como eu vou saber? Que concurso? Joga lá. Concurso TJ ou TRT, TRF, pronto. Pego lá, licitação, Lei 8666, você vai pegar os principais pontos. Dispensa de licitação, está no 23, 25, salvo engano. Esse ponto aqui é certo. E houve alteração quanto aos valores. Fiquem ligados também que isso é muito importante, porque a banca examinadora adora, ama atualização. Legal? Então fechamos aqui esses pontos. Estou dentro de meia hora que eu queria falar com vocês. Agora vamos falar dentro de processo civil, tá, galera? Eu fui dormir ontem 3 horas da manhã só pensando nos pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Tem que ser rápido, né? A live é de 1 hora. Princípios do processo. Então, você vai combinar com contraditório, ampla defesa, já falei, né? Artigo 5º, inciso 54, 55 da Constituição, acho que é o 9º ou 7º, é o 7º, anotei aqui. Os princípios no processo civil, eles se encontram no artigo 3º, vai até o 11, né? 11 ou 12 do nosso CPC. Legal? Então, dei uma lida nele. O artigo 7º, ele fala do contraditório, tá? Então, qual é a ideia do contraditório? Deixa eu apagar aqui o quadro só para finalizar aqui, para explicar. Essa luz está forte, né? Mas, vou falar aqui do contraditório. Eu tenho aqui o autor, o juiz e o réu. O meu aqui é o contrário. Então, o que eu vou fazer? Quando eu, autor, manifestar um processo, o que o juiz faz? Ficou bem em cima da luz, né? O que o juiz vai fazer? Lá em TGP. O que vai fazer o nosso juiz? Ele vai o quê? Intimar a outra parte. Então, o autor manifestou, o juiz faz o quê? Intima a outra parte. Isso é o princípio do contraditório. Está no artigo
7º do CPC. Legal? Cabe exceção? Sim. Tutela de urgência. Exemplo, artigo 300 do CPC. Talvez caia na questãozinha tipo, uma pessoa, né, já falando em capacidade processual, incapacidade em ser parte. Uma coisa é parte, outra coisa é capacidade processual, outra coisa é capacidade postulatória. Então vamos combinar lá, capacidade, parte, postulatória e capacidade processual. Vamos lá, e o 300 do seu CPC. Então, uma criança, um bebê, um recém-nascido, nasceu hoje, nasceu agora, ele tem algum tipo de problema, de uma doença, ele precisa de operação, ele pode ser parte? Lógico que pode, tá? Uma coisa é ser parte, outra coisa é a capacidade processual e outra coisa é capacidade postulatória. Anotem tudo. Então, eu tenho um dia, nasci hoje, eu preciso de uma operação. Quem precisa é a mãe da criança, o pai, a avó, o tio, o avô, o vizinho? Não, é a criança, então ela é parte, tá? Aí vai estar lá representada, capacidade processual, capacidade postulatória, ou seja, tem que ter ali, via de regra, né, um advogado que vai ingressar com aquele tipo de processo. Legal? Existem exceções quanto à capacidade postulatória, sim, dentre outros, mas tem lá habeas corpus, tá? Deixa eu ver qual é o artigo do CPP combinado com o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º está lá na Constituição, ele fala a respeito do habeas corpus. Qualquer pessoa poderá ingressar, deixa eu achar aqui que eu me perdi. Qualquer pessoa poderá ingressar com habeas corpus. Qualquer pessoa, criança, idoso, pode ser estrangeiro, qualquer um. Legal? Isso é interessante. E uma outra situação que poderá vir a cair na sua prova, já que tem lá a lei 9099, juizado especial civil, salvo engano, é o artigo 90. Anotei tudo agora, não achei. Artigo 9º, desculpa. Artigo 9º, ele traz a previsão quanto a o autor ingressar sozinho, tá? Artigo 9º. Causas em até 20 salários mínimos, você, autora, poderá ingressar sozinho, sem precisar de advogado, sem precisar de capacidade postulatória. Eu vou ingressar nas causas e que eu tenha o valor da causa, né, em até 20 salários mínimos. Legal? Isso é interessante. Essas são as principais exceções. Habeas corpus e juizado especial civil, lei 9099, o nosso JEC, do artigo 1º ao artigo 60. 61 em diante é o GCRIM. Aí é processo penal. Tranquilo? Então vamos voltar aqui, que eu falei dos princípios. Jurisdição. Fiquem ligados ali. Jurisdição é o quê? A sua função típica do poder judiciário ao tempo. Função típica. Então, é um terceiro aqui o nosso juiz, né? De preferência imparcial. Combine com o seu artigo 144, 145 e 146. Daqui a pouquinho falarei dele. Então, é uma técnica aqui, é um terceiro, ele é imparcial, está lá o autor e o réu, né? A parte adversa, ex-adversa, está lá, e o juiz imparcial no meio. Então, essa é a função típica do nosso poder judiciário, aplicar a jurisdição. Ok? O mesmo precisa ser provocado, já falei, né? Imparcialidade. O que é 144? Interessante. 144 e 145. Ele fala quanto a impedimento. 144, 145, suspeição. 144, impedimento. 145, suspeição. E o 146, olha que interessante isso, hein? Pode cair na sua prova. Então, 144 eu tenho as hipóteses de impedimento. Então, o pai, o autor, é pai do juiz, mãe, enfim. O juiz já julgou aquele processo. Ele era juiz, hoje ele é desembargador ou é ministro do STF. Ele não pode, né, julgar o processo. Por quê? Porque já julgou. Independente de condenar, pagar, não interessa. Já julgou, ele não pode conhecer o processo. Tá certo? Então, são causas de impedimento. Olha que louco. Ao mesmo tempo, ele é autor e é o juiz. Pode? Porra, não faz sentido nenhum isso, né? Eu sou o autor,
eu peço R$1 milhão e ao mesmo tempo eu sou juiz e ganho R$1 milhão, né? Que coincidência. Não, isso são causas de impedimento, são causas objetivas. Legal? Combine, para quem for fazer para analista, combine com o seu artigo 966, inciso, acho que é segundo. Segundo, considera, não vou falar agora, deixa para lá, tá? Esquece porque não posso garantir. Mas, se não me engano, é isso. Deixa eu só ver aqui se eu vou lembrar, ou vou ver aqui no meu vadimeco. Mas, voltando, causas de impedimento é o artigo 144. Suspeição 145. Suspeição, amizade íntima, inimizade. O problema da suspeição que são situações mais complexas de você provar. Quando ele fala, por exemplo, no 145, inciso 1, quando ele fala lá de amizade íntima ou inimizade, como é que eu vou provar de fato que o juiz é amigo íntimo ou inimigo daquela parte? Então, é muito difícil, né, na prática, eu chegar e conseguir provar. Então, por isso que lá são causas subjetivas. É isso aí. Combine com 966, inciso 2º. É isso aí. Juiz impedido. Cuidado. Suspeição não cabe ação rescisória. 966, inciso 1º, ele fala de juiz. Quando houver corrupção, prevaricação e concussão. Inciso 2, ele fala de juízo absolutamente incompetente. E ele também fala aqui do juízo em que ele venha a ser ou parte no processo, um amigo é suspeição, não cabe. São causas de impedimento 144, ok? 145, suspeição. Quando o juiz receber presente, então é difícil no 145, por isso que é subjetivo. Legal? E no 146 ele fala que ponto interessante. Ele fala o seguinte: você, parte, seja autora ou parte ré, você tem um prazo de 15 dias. Cuidado, não é do fato. Uma coisa é 15 dias do fato. Então vamos lá. O juiz o João é o autor e a Maria é a juíza, sua esposa. Eles se casaram já faz 30 anos. Ou seja, se fosse 15 dias do fato, já tinha ultrapassado muito tempo. Não faz sentido do fato. Então, cuidado. A banca Sebrasp pode tirar a palavra do conhecimento e coloca do fato. Se fosse do fato, nunca que eu poderia ingressar com impedimento. Por quê? Porque o juiz ou a juíza já casou com o autor há 30 anos. O que eu vou fazer? Nada. Então, no 146, ele fala que você, autor, autora, ou ré, parte autora, parte ré, terá 15 dias do conhecimento do fato. Isso é totalmente diferente do fato. Fiquem ligados que isso é muito interessante. 144, 145 e 146. Combine para a lista. Combine com 966, inciso 2º, quando ele fala de ação rescisória. A ação não é recurso. Tem lá prazo de 2 anos, 5 anos, lá no 966 vocês vão ver isso. Tranquilo? Então, por mais que eu tenha lá o trânsito em julgado, é a partir, né, do trânsito em julgado, eu vou entrar com essa ação. Essa ação eu não ingresso na primeira instância, já vou ingressar na segunda instância. Por exemplo, se for um juiz estadual, eu vou ingressar no TJ, no Tribunal de Justiça. Estou vendo o tempo que está corrido. Dá tempo de falar tudo hoje não, mas vamos embora. Princípio da inércia, tranquilo. Rapidinho. Competência. Tem que cair na sua prova competência. Vamos linkar competência absoluta, competência relativa. Vamos lá. Competência absoluta. Ou seja, 64. Em qualquer grau de jurisdição, as partes, autora, parte ré, elas vão alegar, juiz deve alegar de ofício na absoluta. Ok? A qualquer grau, pode ser grau de jurisdição, primeira instância, segunda, tribunais superiores.
primeira instância, segunda instância, STJ, STF, e também cabe ação rescisória 9662 na incompetência absoluta. O juiz age de ofício, ou deveria agir de ofício. O que é isso? Sem provocação da parte autora, ele já alega, peraí, isso aqui é um divórcio. O que eu, juiz eleitoral, tem a ver com isso? Então, eu sou incompetente. O que eu vou fazer? Eu vou remeter lá para a justiça, aqui no caso estadual, divórcio. Beleza? Caráter residual lá, justiça estadual. Tranquilo? Legal. Na absoluta é assim. 64 está lá que fala sobre isso. Já na relativa, o juiz não deve nem pode agir de ofício. Juiz não. E o réu? Qual é o momento em que o réu vai alegar? Anotem aí, 64 combinado com o seu 337. O réu vai alegar na preliminar, aqui ó, de contestação. Então a minha contestação está aqui e eu tenho as preliminares, inciso 1, 2, 3, 3, 3, 7, combinado com o seu artigo 64. Ao contrário, mas estou falando aqui com vocês, né? A galera do podcast está ouvindo, então fiquem tranquilos, tá? Então você, réu, só poderá alegar qual momento tem a minha contestação. O que é preliminar? Antes de eu começar a me defender, opa, peraí, Vossa Excelência não deveria julgar esse processo, porque o senhor ou Vossa Excelência é o que? É relativamente incompetente. Se o réu não alegar na preliminar de contestação, o que vai acontecer? Aquele juízo que era incompetente, ele vira automaticamente competente, ou seja, o processo agora é dele, tá certo? Competência absoluta relativa é muito interessante. Vamos falar de preclusão, rapidinho, né? Preclusão é perda de um direito. Então existem 3 tipos de preclusões principais. Vamos lá. Preclusão temporal, tem um tempo. Então eu tenho um prazo, exemplo, de 15 dias úteis, que nós veremos o prazo, que vai cair na sua prova, questão 35 aí da sua prova, quanto ao prazo. Não, estou brincando, galera. Faça a mínima ideia. Mas vamos lá. Vamos ver se eu vou citar algumas questões aqui. Preclusão, tempo. Eu tenho um prazo de 15 dias, perdi o meu prazo. Por quê? Porque passou prazo. O tempo, né? Perdi. Acontece. Tranquilo? Preclusão consumativa. Olha que interessante isso. A preclusão consumativa é no momento em que eu o quê? Protocolar o meu recurso, a minha petição, a minha contestação. Então, acabou o prazo no momento em que eu o quê? Protocolei aquele meu recurso. Um exemplo, tá? Eu tenho 15 dias, protocolei no meu 10º dia. Ah, mas professor, eu tenho 15 dias úteis, né? 219 do CPC, prazo processual. E aí, professor, eu posso complementar? Não. Não. Então anotem aí, preclusão consumativa, não posso ou emendar ou aditar, não existe isso. Por mais que eu esteja dentro do prazo. Porque se fosse assim, o que eu faria? Se eu tenho 15 dias úteis, eu protocolo no meu primeiro, no meu segundo, no meu 10º, 15 protocolos, 20. E aí, qual que vai valer? O último? Não dá. Não faz o menor sentido. Na preclusão consumativa, coloquem aí, artigo 218, parágrafo 4º. 218, parágrafo 4º. Isso é muito importante e vai cair na sua prova, preclusão consumativa do 218, parágrafo 4º. 218, parágrafo 4º. Como assim? Então ele fala o seguinte, é tão polêmico que no CPC antigo de 73 existia lá divergência na doutrina. Uns falavam que era legítimo, era legal, era tempestivo, ou seja, dentro do prazo, e outros falavam que era intempestivo. Chegou até o nosso STJ e ele entendeu sim, o prazo é válido, é tempestivo, é legal. Então, professor, qual o exemplo no 218, parágrafo 4º? Vamos colocar aqui, ó, rapidamente, porque o tempo voa, né? Então, eu tenho uma sentença
princípio da publicidade, via de regra, os autos, né, são públicos. Legal? Então eu tenho lá a sentença 485, isso aqui não pode não, 485, 487 do CPC. Legal. O que eu vou fazer, né? Via de regra, eu vou entrar ali com embargos ou vou entrar com apelação. Legal. O que eu faço quanto a essa sentença? Então, eu, pelo princípio da publicidade, eu já consulto, tá? Lá no site, exemplo, aqui no meu TJRJ. Só que ainda ela não foi publicada. Eu apenas consultei no site do TJRJ. Olha que interessante isso. Então, saiu na sexta-feira a sentença. Saiu, né? Colocou lá no andamento do processo. O que eu faço na segunda-feira? Eu já protocolo na segunda-feira. Só que o prazo vai começar na publicação. Ok? Olha que maneiro isso. Era muito divergente. Então, tecnicamente, o meu prazo ainda não começou, né? Não contou, contabilizou, não iniciou. E o que eu faço? Eu protocolo na segunda antes de começar a contar o meu prazo. Ok? O que quer dizer isso? Ou seja, será considerado tempestivo, ou seja, dentro do prazo, caso eu parte o que? Protocole, ainda que o que? Não tenha iniciado, né, a contagem do meu prazo. Muito maneiro isso, né? Então, no CPC antigo, chegou lá até o STJ, havia divergência se era válido, tempestivo ou intempestivo. STJ, válido, tempestivo dentro do prazo. Chegou o CPC 218, parágrafo 4º, e veio o que? Ratificar, confirmar o entendimento do nosso STJ. Preclusão lógica, de lógica não tem nada. Exemplo que não faz o menor sentido na lógica. Então, eu sou autor, eu pedi lá R$1 milhão, na sentença, o juiz defere, né? Na sentença, deu lá R$1 milhão. Julgo procedente, o réu pagar ao autor R$1 milhão. Aí o que eu faço? O autor, eu entro com recurso. Não faz o menor sentido. Se eu pedir 1 milhão, o juiz me deu 1 milhão, tá? Fiquem ligados quanto a isso, que não faz sentido preclusão lógica. Nem sei se vai cair na prova, mas, tá? Às vezes tem lá na alternativa lógica. Legal? Falando de sentença, existem vícios na sentença, ok? Daqui a pouquinho, acho que é o 205 que ele fala o que é sentença, o que é despacho e o que é decisão interlocutória. Vou seguir aqui, senão eu vou me perder. Combine aí o seu artigo 71, 72 e 70, tá? Capacidade processual, falei ainda um pouquinho, agora eu estou voltando. Olha que interessante o artigo 72. Ele fala assim no inciso 2º. O réu revel, que pode cair para você dizer preso ou revel, aqui é o revel. Ele fala citação por hora certa ou a citação por edital. Ou seja, tem lá, o que é a revelia, o que é o réu revel? Ele não apresentou a sua defesa, sua contestação. Então o réu revel, o que vai acontecer com ele? Se ele, ou preso, no 7.2, inciso 2º, ele fala do preso, ou o réu revel, por citação, hora certa e edital. Somente nesses dois casos, o que vai fazer o juiz? Nomeará a defensoria pública para esse réu, no qual ele não apresentou a sua contestação. Quais casos? Hora certa e também por edital. Para quem vier fazer para a lista, para oficial de justiça, execução, citação por edital. Funciona como? Primeiro eu vou esgotar as vias. É assim que funciona, né? No 319, caso eu não tenha um endereço do nosso réu ou futuro réu, o que eu vou fazer? Solicito ao juízo, né? Eu vou pedir ao juiz para que ele o quê? Encaminhe ofícios. Detran, Receita Federal, Polícia Federal, Light, TIM, Oi, Vivo, Nextel, lá o que, tá? Detran, tá certo? Para encontrar o endereço, não posso de imediato pedir citação por edital. O que é mesmo a citação por edital? Quando o local incerto
não sabido. Também, no Rio, né, também tem a área de risco lá, que na prática é difícil do oficial de justiça ele ir em qualquer ou vários bairros, porque tem lá a área de risco. Tranquilo? E a citação por hora certa, essas duas são fictas. A hora certa é quando vai o oficial uma vez, ele sabe que a pessoa está em casa, e aí ele vai mais 2 vezes, e aí ele informa lá o vizinho, porteiro, marido, mulher, companheiro, ele cita e intima lá a pessoa. Ele vai discorrer: eu, oficial de justiça, no dia tal, fui nesses dias, tá. Vamos correr, porque isso não dá tempo não, tá acabando já o nosso tempo aqui, nem tempo de falar tudo. Então, fiquem ligados ali no 7.2, inciso 2º. O que é interessante? Está aqui no seu ponto 10.1, né, do seu conteúdo. Ele fala dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Anotem aí, artigo 139 do seu CPC. Artigo 139, que ele fala aquela previsão. Os mais importantes, mais, tudo em todos, mais inciso 4 e o inciso 6, beleza? Quando ele fala de todas as medidas condutivas, coercitivas, mandamentais, enfim, no 4. Ou seja, eu tenho um processo judicial, teve a sentença e a pessoa não pagou, né, lá no cumprimento de sentença. O que eu vou fazer? E aí o autor vai solicitando ao juiz, por exemplo, suspensão da CNH, passaporte, cartão de crédito. Então, o caloteiro lá vai até o restaurante, quando for passar o seu cartão de crédito, vai aparecer o que? Não autorizado. Quando ele for ligar lá pro Visa, Master, Amex, enfim. Senhor, tem um processo número tal na primeira vara civil da capital em que o senhor não pagou o seu caloteiro. Não, tô brincando, né, gente? Mas mais ou menos é assim que funciona. E o autor, ele vai solicitando. Fiquem ligados quanto 139, inciso 4. 139, inciso 6. Ele fala que o juiz pode dilatar o prazo processual, aumentar o prazo processual. Como assim? Então imagina eu, autor, distribuir uma ação em face de uma pessoa jurídica, mas é uma causa bem complexa. E o juiz verificando, o réu ele pode solicitar também, né? O réu vai solicitar ao juiz para que o juiz o quê? Aumente, majore e dilate aquele prazo de 15 dias para 30, para 45, claro, dentro dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade. Não posso colocar um prazo de contestação de 1 ano, não faz sentido. Legal? Interessante isso. E continua no 139, inciso 6. Ele fala o seguinte: olha, o juiz pode alterar a ordem quanto à produção de prova. Olha que interessante isso. Vamos lá, AIJ, audiência de instrução e julgamento. Então, eu distribuí hoje o processo dia 7 de março, vamos botar ali daqui a 1 ano, vai ter AIJ. Tranquilo? 1 ano. Legal. Tá? A média, vamos botar 1 ano. Imagina que eu na petição inicial, eu já trouxe, né, o rol de testemunhas, né, na IJ, que ela será ouvida, será arrolada, testemunha ouvida. Então, ela tem uma situação, câncer, tem uma doença grave. Provavelmente ela não vai durar daqui até 1 ano que vier marcar, vamos marcar assim, vamos colocar assim, daqui a 1 ano a minha IJ. O que eu faço? Excelência, em virtude dessa grave doença, o que o juiz vai fazer? Ele vai alterar a ordem. Então a IJ que seria ouvida, né, nessa testemunha aqui, eu posso alterar a ordem quanto a essa testemunha. Legal? A produção de prova testemunhal. Isso é um caso bem interessante no qual o juiz pode sim realizar, não há nenhuma violação. Combine também com o seu 139, parágrafo único do CPC, que ele fala a respeito do prazo. Para falar de prazo, tem que falar também do Ministério Público, né? Prazo, Ministério Público, Advocacia, Defensoria, fiquem ligados. Os 4, vamos lá, de novo. Juiz, bola tudo. Juiz, MP, Advocacia,
Pública e Defensoria Pública. Como que eles respondem? Eles não respondem diretamente. Combine com o seu 37º, lá da responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Fiquem ligados lá na teoria do risco administrativo, isso lá na Constituição 37, parágrafo 6º. O que você tem que saber aqui? Esses quatro, juiz, MP, defensoria pública e advocacia, eles respondem como está lá no seu CPC. Dolo ou fraude. Tá no 146, tá por ali. 143 é o juiz, MP acho que é 180, 183, 186, advocacia, defensoria pública, legal? Eles respondem por dolo ou fraude. Esses quatro. Oficial de justiça, como responde? E aí ele vem. Oficial de justiça 1552 responde por dolo ou culpa. Por isso que eu falei, combine com o seu 37, parágrafo 6º da Constituição. Essa galera responde dolo, fraude. Já os demais, dolo ou culpa, serventuários, enfim. Legal? Combine com o seu 37, parágrafo 2º. E todos eles não vão responder como? Diretamente, não. Então, o juiz praticou algum ato ilícito, ou qualquer um, juiz, MP, defensoria, um oficial de justiça, o que a pessoa vai fazer? Vai ingressar em face do Estado. Depois o Estado, numa ação regressa, ação regressiva, vai ingressar em face do servidor público, né? E aí qualquer um deles aqui que eu falei, os quatro, oficial de justiça, técnico, analista, enfim, tranquilo? Fiquem ligados, ação regressiva. Só que eu tenho lá a teoria do risco administrativo, responsabilidade civil objetiva e a subjetiva eu vou analisar uma situação casuisticamente. Que bonito, né? Caso a caso. Legal? Quanto a prazo, para finalizar aqui, porque está quase acabando a nossa live. Prazo. E aí, eu já falei do 218, né? Não falei 218, parágrafo 4 só. Parágrafo 1º. Então, a lei vai estipular quanto a prazo. 5 dias, 15 dias, que é via de regra. Via de regra, dias úteis. Tá? Será que existe prazo em dias corridos? Sim. Tá lá no seu artigo 5º da Lei 11.419. Tá? Voltando. Dias úteis. Então, primeiro, a lei vai informar quanto ao prazo. Segundo tópico. Caso a lei não informe, o juiz vai o quê? Informar naquele caso específico. Agora, se a lei e o juiz, lei e juiz, ambos não informarem, prazo genérico 5 dias, ok? Então tem dois requisitos. Primeiro, a lei informa. Se a lei for omissa, aqui, lei omissa, o que faz o juiz? Vou agora, conforme o caso concreto, vou colocar o prazo de 5, de 10, 15, enfim. Razoabilidade, tá? Legal. Se a lei for omissa, juiz também for omisso, prazo 5 dias úteis, 218. Legal isso, né? Nem sempre os prazos serão em dias úteis. Cuidado. Mandado de segurança, lei 12.016. Lá eu tenho no artigo 23 da lei 12.016, tá? 120 dias lá são corridos. Seu direito líquido e certo, não amparo por habeas corpus, habeas data, residual. Eu tenho prazo decadencial de 120 dias corridos. Não são úteis, ok? Então, fiquem ligados também quanto ao prazo em dobro. Para finalizar, prazo em dobro. Defensoria, MP, União, Estado, DF, município, fazenda pública, está lá no seu 183. Então, eu tenho órgãos e entidades. Órgãos, União, Estado, DF, município, entidades. Eu tenho 4. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública. Quem possui prazo em dobro, esses órgãos, União, Estado, DF, município, e aqui somente autarquias e fundações públicas, ok? Prazo em dobro. Economia, aqui embaixo, nada difícil. Economia mista e empresa pública, via de regra, não. Tranquilo?
prazo em dobro, MP, Defensoria, tá lá no C186, combine com o C186 também, salvo engano, o parágrafo 2º ou 3º, que ele fala as faculdades de direito, né, o núcleo de prática jurídica, quando tiver convênio com a Defensoria Pública, também terão prazo em dobro, tá? Interessante isso, é novo. E um outro, 229, parágrafo 1º, ele traz a previsão, são 3 requisitos. 229, parágrafo 1º, ele fala, requisito, primeiro, ele fala do advogado diferente. 2, além de advogados diferentes, escritórios diferentes. E o 3, tá no, se eu não me engano, 229, primeiro ou segundo, ele fala somente processo físico, não cabe processo, né, autos eletrônicos. Então não faz sentido eu ter um processo eletrônico, eu posso, né, protocolar em qualquer lugar do mundo, desde que eu tenha, né, a internet. Não faz sentido eu ter prazo em dobro, tá? Ele fala, desculpa, né, litisconsorte, né, ou seja, são aqui pluralidade de parte, eu tenho 2 réus. Ele tem ali escritórios diferentes com advogados diferentes. Processo físico, prazo em dobro. Processo eletrônico, não. Segue o jogo, tranquilo? Vou ter que encerrar aqui, porque a live em 1 hora vai acabar. Então, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.